Salve o nome do Cordeiro, com o Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro, por gentileza, em Juízes, capítulo de número 1. Estarei dando início a uma série de mensagens que nós faremos no livro de Juízes. Hoje eu vou dar meio que um panorama geral, uma introdução nesse capítulo de número 1. Depois eu vou ir pegando os personagens principais do livro de Juízes, que são homens que o Senhor utiliza como ferramenta, como instrumento, para libertar o seu povo, para tirar o seu povo de uma opressão do inimigo. Juízes, capítulo número 1, versículo de número 1. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Entreguei a terra nas suas mãos. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar, amados. Aleluia. Amados irmãos, o livro de Juízes é um livro repleto de histórias, é um livro histórico, né? Histórico no sentido de histórias reais. Repleto de histórias reais, de guerras, de lutas, de tramas, de relacionamentos, de posse e perda, onde Deus, Ele trata o seu povo de uma maneira muito particular, muito séria, muito intensa, depois dele ter tirado o seu povo do Egito. A história do livro de Juízes ele acontece aproximadamente 50 anos após o povo ter saído do Egito. Eles ficam 40 anos no deserto, não é isso? E depois eles adentram o território chamado Terra de Canaã, que a posterior veio ser chamado Israel, pelo seu povo. E ali, Deus começa a formar uma nação. Eles eram um povo, e a partir daquele momento, com a possessão da terra, eles passam a ser uma nação, com uma lei, com uma constituição, com uma ética, sendo referência. O desejo de Deus, amados, o desejo do coração do Senhor, era que Israel fosse referência, fosse padrão para as outras nações. E esse desejo do Senhor não mudou. Deus continua desejando que a sua igreja seja o padrão do mundo. É por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A cidade edificada sobre os montes, ou seja, referência, padrão moral, padrão de luz, padrão de refrear a corrupção. O sal utiliza-se ou utilizava-se para refrear a corrupção da carne. Então ele está falando: vocês são esse agente que refreia a corrupção, vocês vão ser essa referência. O desejo de Deus era esse, que Israel fosse o modelo para as outras nações. Porque após o pecado, a sociedade degradou-se, amado, perdeu-se, não havia padrão, como ainda não há. Por exemplo, em nossa cidade, um catador de reciclagem é morto porque não pagou uma taxa de R$50, amado. Corrupção, chantagem. E alguém tira a vida de uma outra pessoa por esse motivo. Então não há padrão. Então imagina, amado,
aquele povo que estava há mais de 400 anos escravizado no Egito, sendo humilhado, agredido, comendo o que os egípcios davam, o que Faraó dava. E Deus utiliza Moisés como ferramenta, mão forte, mão de poder, para tirar o povo de lá. E o povo veio, irmãos, Deus de maneira retumbante, mas colocar o Egito na lona, com as 10 pragas, tipificando cada deus egípcio, dizendo: poderoso sou eu, glória. Criador do céu e da terra sou eu. Glória. Então eles veem esse poder, essa magnitude, esse poder de Deus, essa onipotência de Deus, essa palavra que eu queria utilizar, essa onipotência de Deus, de uma maneira muito peculiar. Aí, não obstante, quando eles estão em fuga, Faraó, não dado por vencido, continua perseguindo, uma tipificação de Satanás, que não se dá por vencido quando o Senhor nos liberta. Ele ainda assim quer nos perseguir, como diz o livro de Lucas, e após a tentação, deixando o Senhor por tempo oportuno, como quem diz: eu perdi agora, mas eu voltarei. Então, Faraó continua perseguindo o povo de Deus. Há um grande obstáculo, um grande desafio. O quê? O mar. E aí, a fé é posta em xeque. E eles falam: e agora? Às vezes somos assim nós. Um grande obstáculo se interpõe na nossa frente. E a gente se pergunta: e agora? Na cabeça de você deve até vir, né? Quem poderá nos defender? E agora? Como será? Como transpor essa barreira? Como atravessar esse obstáculo? Como vencer esse desafio? Como agora nós vamos escapar de Faraó que está na nossa retaguarda? Como vencer? E aí, Moisés, nos dá uma solução, porque agora parece que acabou. Ou seja, eles viram lá e esqueceram que Deus é poderoso. Não duvide do poder de Deus, amado. Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer. Não adianta obstáculo, barreira, coisas que vêm se interpor na nossa frente. Deus está conosco. Então entenda isso: se Deus é por nós, quem será contra nós, amado? Não adianta mar, não adianta Faraó, não adianta exército, mas é o que está conosco do que o que está com eles. O Senhor é conosco, amado. Ele é poderoso para abrir o mar para nós passarmos, como Ele fez. E aquele mar se abriu com um vento oriental, um vento quente, que fez naquela lama virar asfalto. Porque Ele falou: nenhuma fagulha de poeira e lama vocês vão entrar na terra prometida. O que Deus está a dizer é o seguinte: nós não vamos entrar no céu, nem sequer com uma fagulha de pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, amado. Aleluia. Nós vamos atravessar o mar bem enxuto e vamos chegar lá limpos na terra de Canaã. É isso que Deus quer fazer. Aí no deserto, amado, aqueles milagres estonteantes, onde em nenhum momento aconteceu mais nas escrituras. Deus enviar maná, Deus enviar codorna. Imagina um menino de 1 ano, amado, que saiu do Egito, que dependia do pai e da mãe para se locomover, andava-se nos braços, no colo. E agora aquele menino é um homem de 40 anos. É um homem de 35 anos. E, amado, não tinha loja. Não tinha Nalim. Não tinha nenhuma lojinha para comprar uma sandália, um sapato, um paletó. Não havia. Mas Deus é poderoso para fazer sapato crescer no corpo. E, amados irmãos, e roupa e sapato crescer no pé, e roupa crescer no corpo. O povo ficou preocupado: e agora? Onde que eu vou comprar um tecido para meu filho? Onde que eu vou comprar uma manta? Onde que eu vou comprar a sandália? Deus está falando: fica tranquilo, o sapato vai crescer no pé, a roupa vai crescer no corpo, não vai faltar nada, eu vou prover tudo, eu sou Deus, eu sou poderoso. Glória. Não havia nada, nem Vitor Modas tinha, Vitor. Não havia. VT Modas.
E ele falou, eu vou prover, oh glória, eu vou prover. É por isso que Jesus fala lá na frente, não andeis ansiosos quanto a vez de vestir, ou quanto a vez de comer ou de beber. Olhais passa, não trabalha, não ajunta celeiro, o Pai Celestial alimenta. Que dirá vós, homem de pequena fé? O que Deus quer de nós é fé, igreja. O resto é com Ele. O que Ele requer da sua noiva, da sua igreja, é fé, é acreditar que Ele é poderoso para agir, para fazer, para abrir o mar, para sustentar, para aquecer. Ele é Deus. Deus. E aquele agora homem passando no mar e falando, ele me sustentou desde lá, desde o Egito ele me sustentou, e não vai ser nesse deserto que eu vou tombar. Eles adentraram nessa terra e Deus orientou, amado, Deus não deixa o seu povo indouto, não deixa o seu povo ignorante. Deus sempre alerta. Ele deu a lei a Moisés e falou, passa para o meu povo. Porque quando vocês chegarem lá, vai ter outras nações lá, das quais eu não quero que vocês venham nutrir aliança. Informação, eu estou dando a introdução, informação, possivelmente quem escreveu o livro de Juízes foi Samuel, que alguns consideram também como um dos juízes de Israel, assim como Eli. E Samuel, ele tinha quase que uma tripla função, ele era juiz, sacerdote e profeta. Poderoso homem de Deus. E possivelmente ele venha ter sido o escritor. Pastor, em que você se baseia? Em que os estudos podem fundamentar em que Samuel venha ser o escritor? 1 de Samuel 10:25 declara que Samuel sabia escrever. Era um homem letrado. Era um homem qualificado. Diz que ele escreveu um livro e pôs perante o Senhor e despediu e apresentou diante do povo. Então Samuel era um homem que tinha conhecimento. Agora, uma das funções do livro de Juízes é relatar a tendência do homem em desviar-se de Deus, em desviar-se do caminho do Senhor, a despeito do Senhor realizar tantos sinais e prodígios, a despeito do Senhor se manifestar com tanta veemência, a despeito deles verem o poder de Deus, irmão, eles viram o Sinai derreter como cera, Deus se manifestar com raios e trovões, escrever a lei com o seu próprio dedo. E esse povo, ainda assim, vivia num ciclo contínuo de queda. Cai, levanta, cai. E fica num ciclo vicioso de pecado, opressão, arrependimento, libertação. Paz, pecado, opressão, clamor, arrependimento, libertação, paz. Pecado, opressão, clamor, arrependimento, libertação, paz. Eles viveram assim, sabe quanto tempo? Mais de 300 anos assim. Sabe o que eu aprendo? Que uma boa parte da igreja não tem uma vida constante. O desejo de Deus é que venhamos a ser constante. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu gosto sempre de frisar, amado, quando ele diz obra, Jesus revela que obra é essa. Evangelho de João 6:29. Os discípulos perguntam, Senhor, diga-nos a obra do Senhor para que executemos. E o Senhor fala, a obra do Senhor é esta. Qual? Que creiais no Filho a qual Ele enviou. Então a grande obra de Deus é crer em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Essa é a grande obra. E as demais coisas, pastor, não são obras. Não fazemos para ser, fazemos porque somos. Eu não faço para ser salvo. Eu faço porque sou salvo nele, por causa dele e para ele. Então, amados irmãos, Israel vivia num ciclo de pecado contínuo. Vocês vão ver aqui as mensagens que nossos irmãos, eu
a gente vai estar pregando aqui, são histórias praticamente repetidas, com um detalhe ou outro diferente, com um personagem ou outro diferente. E o mais interessante desse livro, que é muito envolvente, é melhor do que qualquer série aí, mano. É muito envolvente, que Deus utiliza das coisas fracas para confundir as fortes. Deus pega aqueles que não são para confundir os que acham que são. Deus pega homem canhoto, Deus pega homem covarde, Deus pega homem frouxo, Deus pega homem que não tem condição de lutar e chama uma mulher, uma senhora. Deus vai utilizando as coisas mais vis e desprezíveis desse mundo para confundir as que são, como diz lá em 1 Coríntios 1, 27. Então, sabe para que é isso? É para que nenhum homem atribua a glória para si, porque a glória pertence a Ele, amado. É para que nenhum homem venha se gloriar. Não, eu libertei. Não, eu consegui. Não, foi o Senhor, amados irmãos. Foi Deus que operou através dos fracos, daqueles que não tinham condições, daqueles, amados irmãos, que não tinham possibilidade alguma de nada. Deus foi lá e escolheu. Então entenda uma coisa, também não se menospreze demais, como quem diz, não, eu não tenho condição, eu não tenho possibilidade, eu não sei falar. Moisés disse isso, eu não sei falar, eu não sei falar. Foi ele que escreveu 5 livros da Bíblia, amado. Então entenda, aquilo que você não enxerga em você, Deus vê. Aquilo que o mundo enxerga como um bêbado, um drogado, um traficante, para Deus é matéria-prima para milagre, amado. Para Deus é ferramenta de trabalho. Para Deus ele enxerga um missionário. Deus ele olha, ele não vê um traficante, um bandido, um alcoólatra, não. Deus vê um exímio evangelista. Deus vê uma missionária. Deus vê uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Ele vê. Ele vai enxergando um mestre, um doutor, um pastor, um presbítero. Mas a sociedade olha e enxerga outras coisas. Jeremias diz, eu sou uma criança. E Deus enxergava o quê? Um profeta. Um profeta. Então o livro de Juízes fala sobre isso. Sobre essas coisas impossíveis. Sobre pessoas à margem da sociedade, pessoas que não têm condição alguma de fazer nada, e Deus pega esse e fala, vai ser esse que eu vou usar, vai ser essa que eu vou usar, vai ser esse que vai ser instrumento de libertação para muitas almas. É esse. Sendo que quando eles chegam lá, Deus, ele foi doutrinando o povo. Irmãos, sem doutrina não dá. Fé sem doutrina é heresia, é seita. A fé se requer doutrina, ética, se requer ensinamentos. Então Deus ele já vinha doutrinando o seu povo para que quando o povo chegasse lá, sabesse como se comportar. E uma das coisas que Deus sempre frisou, nós vamos ler agora em Deuteronômio capítulo 7. Vá lá, por favor, junto comigo. Quero que você leia junto comigo. Nós vamos entrar em Deuteronômio capítulo 7. Depois eu queria que o irmão me ajudasse aí em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, versículo 9. Olha uma das orientações que Deus deu ao povo quando eles entrassem lá, em Canaã, que depois iria se tornar Israel. Deuteronômio 7, 1. Todos amém? Amém. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perezeus, os aveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás.
Não farás, olha isso aqui, não farás com ela o quê? Concerto. Algumas outras traduções, aliança. Nem terá, ou o quê? Pacto. Olha isso. O pacto. Onde eu parei? Nem terás piedade delas, nem te aparentais com elas, ou seja, não vai nutrir relações, não vai se casar com as mulheres de lá. Não darás tuas filhas e os seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes farei: derrubarei os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo que és ao Senhor teu Deus, povo separado. O Senhor teu Deus te escolheu para que eles fossem o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Então a ordem era muito clara: vocês não irão fazer aliança com aqueles povos. Vocês não vão fazer um pacto com aqueles povos. Vocês não terão piedade delas. Vocês chegarão lá e vocês vão destruir aquelas nações, aqueles povos, porque aquela terra pertence a vocês. Eu estou concedendo a vocês. Aqui é um tipo, também espiritualmente falando, é um tipo da terra que, mundo espiritual, que os anjos, demônios, seres que habitavam no Santo dos Santos pecaram, foram destituídos daquele lugar. Eles não têm mais direito. Por quê? Porque pecaram contra Deus. E por que Deus fala para destruir? Porque Deus enxergava naquela alma ali uma condição de resistência à graça, por causa da soberba. Deus resiste ao soberbo. Tanto que Deus frisa: são nações mais numerosas e poderosas. Já reparou que todo poderoso é soberbo? Já reparou que todo poderoso é arrogante? Já reparou que todo soberbo ele acha que pode? Já reparou que todo soberbo ele acha que ninguém pode contra ele? Então Deus resiste esse tipo de gente. É por isso que ele fala: acaba, elimina, corta. E o povo tinha que chegar lá e se apossar. E ele diz: não faça aliança. Deus foi claro ou não? Foi claro. Alguém lê para mim Deuteronômio 18, versículo 9 até 11, pode ser, ou 12. Amém. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lançará fora de diante de ti. Amém. Então você vê Deus usando Moisés para doutrinar o povo e diz: não aprenda a doutrina deles. Não aprenda. Porque quem aprende tal doutrina é abominação ao Senhor. É uma abominação a Deus. E Deus, Ele não tolera tal situação. Então Deus aqui, meus irmãos, está advertindo. E a advertência de Deus é uma manifestação clara e evidente de amor. Deus repreende e exorta todo aquele que Ele tem por filho. Porque Ele ama. Se aceitais a disciplina, a correção, Ele tem por filho. Se não, bastar. Só que acontece que Moisés morre. Há um luto no meio do povo. A lâmpada se apaga. A referência é tirada. Por que Deus permite que a referência é tirada? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O povo estava idolatrando Moisés. Ele falou: eu tiro.
porque eu não aceito idolatria no meio do meu povo. Ele vai lá e tira Moisés. Ele coloca outro, quem? Josué, um soldado, um militar, um homem valente, corajoso, mas quando perde o seu mentor, ele chora, ele lamenta. Aí o Senhor vai lá e começa a consolar Josué e fala: seja forte, corajoso, eu serei contigo por onde quer que andares. Não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, Deus não abandona o seu povo, amado. Entenda isso, Deus não abandona a sua igreja. Ele simplesmente diz para mim e para você nessa noite: não aparta da sua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, busca a minha face que você vai encontrar, eu serei contigo por onde quer que você andar, onde pisar a planta do teu pé, você receberá, eu serei contigo. Aleluia. E Josué andou nos caminhos do Senhor, porém, o povo começou a entrar nesse ciclo. E Josué, ele vai repreender o povo com a lei. Vamos lá, Josué 24. Vamos lá. Foi a repreensão do povo através de Moisés. Agora, a repreensão ao povo através de Josué. Josué 24, 14 em diante. Aleluia. Podemos? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses quais serviram vossos pais, da além do rio Egito, e servi ao Senhor. Então Deus aqui estava revelando a Josué que não havia sinceridade nem muito menos verdade. Havia ídolos no coração do povo, na casa do povo. O povo queria servir a Deus, mas tinha os ídolos. E Josué está falando: tema a Deus e sirva a Ele com sinceridade e com verdade. 15. Porém, se vos parece mal, irmãos, isso aqui, olha como é que é forte isso aqui. Porém, se vos parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Irmão, como vai parecer mal aos nossos olhos servir a Deus? Se eu perguntar a minha esposa: você quer o negão do carnaval? Qual que é o negão de Jesus? Ela está amarrado! Tem demônio! Quem é que está aí, como diz Levi? Como que ela vai enxergar assim? Como é que me parece mal estar na igreja? Como é que me parece mal servir a Cristo? Como é que vai parecer mal o meu marido estar na presença do Eterno? Não parece. Mas Josué ele fala: se parece mal para vocês, pode servir os deuses que você quiser. Porém, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Eu quero é mais de Deus, amado. Eu quero é mais da presença do Senhor. Deus está sendo claro e objetivo. Quem quer sair, sai. Quem quer ficar, fica. O tempo é de santificação. Quem é santo, santifica-se mais. Quem é justo, permaneça na prática da justiça. 17. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele está trazendo à memória o povo e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos. Ou seja, foi Ele que nos guiou em toda a nossa existência. Aleluia! Entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, e o Senhor expulsou diante de nós todos esses povos, até o amorreu, o morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, versículo 19: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servis aos deuses estranhos, então
ele se tornará. Tem uma tradução diferente dessa daí? Diferente dessa minha tradução aqui, se deixar do Senhor? Oi? A minha tá igual. Tá igual? Uma King James está dizendo como aí? Uma NVI. Hã? Se abandonares a Deus, o Senhor, Hã? cultuares aos deuses dos pagãos, ele se voltará contra vós e vos castigará, mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco. Ele vos fará grande mal e os exterminará da terra. Amém. Foi o 20, né? Isso aí, né? Foi o 20. Aí o 21. Então disse o povo a Josué. Agora é o povo fazendo declaração para Josué. Não, antes ao Senhor serviremos. Então Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunha. Aí ele fala: deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Ou seja, irmãos, estavam declarando com a boca, mas na atitude não estava. Eles falavam: não vamos servir. Eles estavam falando: tira o ídolo! Tira o ídolo do meio de vós! Se vocês tirarem, eu serei com vocês. Se não tirar, eu rejeitarei. Não! Sim, somos testemunha. Aí Deus usa Josué e fala: deitai, pois, agora. Ou seja, eles estavam postergando a atitude. Não tem aqueles cultos, amado, que Deus usa o pregador, a pregadora, alguém, um instrumento poderoso, e aquela mensagem, você vê, ou um detalhe daquela mensagem, ou um momento daquela mensagem, uma frase daquela mensagem, você vê que é para você, não é para A nem para B, ou para falando que faltou. Perdão, você vê que é para você. Aí você fala: Deus está falando comigo, eu tenho que parar, eu tenho que tirar isso. Eu tenho que mudar. Eu tenho que resolver essa demanda. Aí depois acaba o culto. Você fica pensando: mas Deus, será que é isso mesmo? Será que é? Aí Deus fala: deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Por que eles responderam: eu vou tirar fora os ídolos, sim? Eles continuaram no discurso. Irmãos, eles não obedeceram a voz do Senhor. Irmão, quem não obedece a voz do Senhor tem consequências gravíssimas. E nós vamos ver no livro de Juízes esses eventos. Primeiro, a desobediência é quando você chegar lá, tira os paus que estão lá. Vamos ver se eles tiraram ou não? Vamos tirar a prova? Porque uma coisa é dizer, outra coisa é agir. Eles falaram: não, serviremos ao Senhor. A Josué: vocês são testemunha contra vós. Ele disse: somos testemunha. Eles chegaram lá. Juízes 1, 27. Juízes 1, 27. Era para expulsar o povo. Não era para criar aliança. Na outra versão, pacto. Juízes 1, 27. As tribos estavam espalhadas, estavam ali cada um tomando posse da sua herança. A tribo de Manassés. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, ou seja, que lhes pertencia, nem a Tarnak com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E resolveram os cananeus, olha a decisão do povo, amado, daquelas nações, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. É tipo assim, irmão, se a gente não tomar atitude, o diabo toma. Se a gente não tirar o que Deus mandou a gente tirar, o diabo toma. Ele falou: ah é? Ele não vai tirar a gente não? Eu fico. Ah é? Ele vai tirar a gente não?
eu vou ficar no mesmo lugar que eles. Versículo 28. E sucedeu que quando Israel cobrou, e sucedeu o quê? Quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, ou seja, não, vamos tirar o impostozinho deles. Porém, não os expulsou de todo. 29. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer, antes os cananeus fizeram, habitando com eles em Gezer. Porém, os azaritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Satanás falou, eu não me incomodo em pagar tributo para você não, desde que eu fique aqui, desde que eu fique instalado, habitando aqui. Então, é como as escrituras nos revelam, mano. Seja o vosso falar, sim, não. O que passa disso? Procedência maligna. Vira a folha e vai em Juízes, capítulo de número 2. O Senhor, olha a misericórdia, o Senhor fala de novo com o povo. Versículo 21. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, versículo 1, Juízes 2, 1, do Egito vos fez subir. Irmão, o fato de repetir não parece que eles esqueciam? Não é isso? O fato de Deus repetir o tempo todo é porque parece que esquece. Às vezes, alguém possa falar, mas essa mensagem eu já ouvi, essa palavra eu já ouvi. É porque parece que a gente esquece, amado. Então, quando Deus repete, é porque, na verdade, Ele sabe que na nossa alma a gente já esqueceu. Paulo escreveu em Filipenses assim, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, que é segurança para vós. Se Paulo não se cansa de escrever, eu vou cansar de pregar, amado. Vou pregar toda hora a mesma mensagem. Igual um CD arranhado, nem existe mais CD, né? Um CD arranhado, toda hora a mesma mensagem. Até entrar. É igual o pastor Juarez fala. Uma irmã mandou para ele assim, pastor Juarez, eu já ouvi umas 10 mensagens suas repetidas no YouTube. Você só tem essa mensagem? Ele, só tem essa mensagem porque você não muda teu pecado. Quando tu mudar teu pecado, eu mudo a minha mensagem. O homem é bruto. Ela foi reclamar que o homem de Deus pregava a mesma mensagem. Então, o fato de Deus repetir, eu lembro isso aqui, eu falei assim, rapaz, eles esqueciam. Estavam apagando a memória no espírito. Irmão, a gente não pode esquecer o que Deus fez conosco, não, mano. Não pode cair no nosso esquecimento da onde o Senhor nos tirou. Deve estar na nossa alma, no nosso espírito. Aí ele disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado. E disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Olha só, Deus está falando, eu não vou quebrar meu pacto, não. Eu não vou quebrar minha aliança, não. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra. Antes, derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? Olha, assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes, estarão como espinho nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando hoje do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Irmão, lágrima sem arrependimento não quer dizer nada para Deus. Pode jogar pó e cinza, pode borrar a cara com batom, pode borrar a cara com lágrima. Se sair do altar sem mudança, Deus fala, valeu de nada. Tem um texto que fala sobre isso de... Tem um texto de Hebreus, quem for rápido de endereço aí, me ajuda aí. Que diz que Esaú buscou arrependimento até com lágrima. Tem um texto que fala isso. Que Esaú buscou arrependimento até com lágrima. Mas não teve. Porque ele só chorou, ele não mudou. Então Deus não ouviu. Então o povo, amados irmãos, chorou. Ai, Deus, o Senhor
tirou? Não, porque eu disse que era para vocês tirar, não era eu. Então o que compete a vocês fazer, vocês têm que fazer. Eu disse que tiraria vocês do Egito, eu tirei. Eu disse que eu daria terra, eu dei. Eu disse que eu colocaria vocês lá, eu coloquei. Agora quando chegar lá, tira vocês, aquele povo lá. E vocês não tiraram. Aí Deus falou, agora, esse povo aí, eles serão como espinho, e os deuses deles como laço. Aí o povo chorou. O povo chorou. Alguém achou esse texto aí, de Hebreus? Eu gosto da referência, mas tem esse texto. Amados, então Israel, ele viveu um tempo de uma anarquia. A despeito de ser uma teocracia, que era o governo de Deus, eles viviam como se não tivesse Deus. Então eles viviam numa anarquia. As outras nações, tudo tinha rei. Tudo tinha rei. Israel não tinha. Porque Israel não tinha um rei. Israel tinha o rei dos reis e o Senhor dos senhores, amado. Então quem tem o rei dos reis, como vai precisar de um rei? Mas eles viviam numa anarquia religiosa, moral, civil. Eles viviam sem ética, sem uma jurisdição. Tanto que se repete no livro de Juízes, olha só, Juízes 18:1. Naqueles dias não havia rei em Israel. Juízes 19:1. Aconteceu também naqueles dias que não havia rei em Israel. Juízes 21:25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto a seus olhos. Olha, é onde você entende, amado, que não é o que você pensa que é certo. É o que a Bíblia diz que é certo. Não é o que você acha que é correto. É o que a Bíblia diz que é correto. Não é o que você pensa que é errado. É o que a Bíblia diz que é errado. Então o povo fazia o que era reto aos seus próprios olhos. O que a gente está vendo no decorrer do livro, que eles faziam o que era tudo errado, tudo mal aos olhos do Senhor. Agora eu vou entrar no capítulo de número 1 e vou pausadamente aqui vendo os pontos que são relevantes para o nosso elenco espiritual. Quando Josué morre, o versículo de número 1 relata isso. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque o povo de Israel estava acostumado sempre ter alguém para buscar a Deus por eles. Aí Deus tirou Moisés, entrou Josué. Aí eles se acostumaram com Josué. Josué é a nossa referência, ele busca o Senhor responde ele fala para nós, e está tudo bem, está tudo certo. Só que Josué foi fiel até a morte. Sai Josué, e agora? Aí Deus fica esperando, e agora? Agora, o que vocês vão fazer? Aí eles fazem o que é correto. O texto sagrado revela: os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. Aqui é um sinônimo para oração. Deus simplesmente, amados irmãos, Ele não quer isso. Você pode pedir, não é isso que eu estou pregando. Eu vou pedir a oração do irmão. Vou pedir a oração do pastor. Vou pedir a oração do presbítero. Vou pedir aquele profeta de Deus. Você pode pedir, amado. Mas Deus quer que você ore. Deus quer que você busque a face dele. Deus quer que você tenha uma experiência com ele. Agora, os filhos de Israel entenderam o quê? Não tem Moisés, nem Josué. Como que nós vamos fazer? Vamos nós buscar a face do Senhor. Ele pode nos ouvir. Eles buscaram ao Senhor como igreja, como um povo, como uma nação. Agora não é um indivíduo. Agora, meus irmãos, não existe mais sacerdote, nem mediador, nem medianeiro. Não, o único mediador é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por Ele que nós temos acesso ao Pai. Busque ao Pai. Por isso que o
profeta Isaías diz em Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Jeremias 29:11 em diante fala: porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então me invocareis e ireis, orarei a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes, aleluia, de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, aleluia. Se nós buscarmos a Deus, nós vamos encontrar, amado. Se nós batermos na porta, ela vai se abrir. Então Deus quer que a sua igreja busque a Ele. Deuteronômio, na lei já dizia, Deuteronômio 4:29 diz: então dali buscarás o Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Jó 5:8 diz: porém eu buscaria a Deus e entregaria a minha causa a Ele. Ele faz grandes sinais, coisas inescrutáveis e maravilhas sem número. Jó 8:5 a palavra revela: mas se tu de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, pedirias sem misericórdia. Ou seja, se você buscar, Deus vai te atender, amado. Aleluia. Aleluia. Então, amados irmãos, o desejo por conquista gera intimidade. A intimidade, ela vai gerar conquista. Porque quando eles buscaram, o Senhor respondeu: quem subirá? Quem irá? O Senhor respondeu: Judá subirá. Entreguei a terra nas suas mãos. Por que a tribo de Judá? Porque o nosso Senhor descende da tribo de Judá. Não há conquista sem Cristo. Não há vitória sem Cristo. Não há bênção sem Cristo. Não há terra prometida sem Cristo. É por isso que ele fala: Judá subirá. Então, intimidade gera conquista. É por isso que Paulo diz em Romanos 8:37: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores, amado. Mais. O Salmo 44 revela um pouco isso. Salmo 44:3: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem pelo seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos nossos inimigos. Pelo teu nome pisarei os que se levantam contra nós. Pois não confiarei no meu arco, nem na minha espada me salvará. Mas tu salvaste dos nossos inimigos. Confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Louvamos o teu nome eternamente. Então agora o povo de Israel está entendendo que eles têm acesso à presença, eles têm acesso a Deus, e através do acesso a Deus, intimidade gera conquista. Mas só que não há conquista sem a coletividade, sem a unidade da igreja. Esse capítulo também nos ensina isso. Olha aí, versículo 3. Então disse Judá a Simeão. Deus disse que Judá subiria, e disse Judá a Simeão: seu irmão, olha o texto como é que diz: seu irmão, sobe comigo a herança que me coube por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua herança que te coube por sorte. E Simeão partiu com ele. Isso aqui nos ensina, sabe o que, irmão? A unidade do corpo de Cristo. Agora é momento de nós nos unirmos, amados. Agora é momento de nós sermos um só. Agora é momento de sermos um como um homem, como diz lá em Neemias. E o povo se ajuntou como um homem. Agora é momento da igreja se unir. Não é momento da igreja rachar. É momento da igreja se unir. É momento da igreja se apoiar. É momento da igreja, nós irmãos, andar junto, pensar junto. Prometemos vitória, amado. Sem vaidade, sem egoísmo. Ei, Judá, você foi escolhido, glória a Deus. Eu vou com você. Ei, Deus está te honrando, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou interceder pela tua família. Essa bênção vai cair por
Então ali está falando de uma unidade do povo, amado. Do povo se ajuntar, guerrear. Judá falou: ei, sobe comigo que depois eu vou com você. Há uma herança também para você, irmão. A herança que Deus dá para um, Ele também dá para outro, irmão. A questão é a gente se alegrar com a vitória também do irmão. E ajudar o irmão. Ajudar a congregação. Ajudar o povo, ajudar a igreja. Irmãos, a gente vê isso aqui na simplicidade. Imagina se quando acabasse o culto, todo mundo fosse embora. E a gente deixasse tudo, as cadeiras, o som, o tripé, a televisão, tudo ligado, ventilador, tudo girando para Mael tirar. Fica ruim, sim ou não? Fica ruim. Mas já reparou? Quando acaba o culto, um irmão daqui, o Rogério já vai tirando, a Cris também, o Vitinho já vai tirando, todo mundo já vai tirando as cadeiras, botando cada um no seu lugar, os obreiros já vêm aqui, já vai tirando o som, desligando tudo. Assim. A unidade. Aí você vê que aquilo que parece muito, fica pouco. Por quê? Porque a gente se uniu. A palavra fala: é melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Porque se ambos resistirem contra um, eles vão vencer. Então, meus irmãos, é o momento de se unir para o aperfeiçoamento dos santos. Cada um com uma função, cada um com uma particularidade. O Jorge é diferente de mim, eu sou diferente dele. O Amaury é diferente de mim, eu sou diferente dele. O Fernando é diferente de mim, eu sou diferente dele. A Elane é diferente de mim, eu sou diferente dela. O Henrique é diferente de mim, eu também sou dela. Eu sou diferente do Rogério, o Rogério é de mim. Nós somos diferentes, mas juntos nós se complementamos, amados irmãos. Formamos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça, oh glória! Aleluia! E Deus vai usando cada um como instrumento, ferramenta. Tudo para o aperfeiçoamento dos santos, como diz Efésios 4, versículo 11 fala: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, glória, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda e pondo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Somos muitos, mas somos um. E Deus quer que a gente seja unido, junto, formamos uma unidade. 1 Coríntios 12 fala: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Ora, versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular, cada um com a sua individualidade, cada um com a sua particularidade, cada um, amados irmãos, aqui ninguém é inútil, todo mundo aqui é útil para o reino de Deus. Entenda, irmãos, serviço no reino de Deus não está estritamente reservado aqui, é muito além daqui. Você serve a Cristo na sua família, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na padaria, andando, achou a carteira, com o documento, você entrega, você levanta, você dá testemunho do poder de Deus. É assim. É assim. Porque quando somos unidos, amado, o Senhor entrega o inimigo na nossa mão. O texto fala isso. Versículo 4. Subiu Judá. Então olha só. Deus falou para Judá: sobe. Deus falou lá para eles antes: tira. Eles não tiraram. Agora Deus falou: sobe. Você subir, você vai possuir. Judá subiu. Lembrando que Judá é a tribo da onde descende o Senhor. Jesus é da tribo de Judá. E o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens. 5. Acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e mataram os cananeus e os ferezeus. Quando o povo se uniu, Deus entregou o inimigo. O inimigo não era forte? Não era poderoso? Satanás não é assim? No ruge, como se fosse leão?
buscando quem possa tragar. Ele parece leão, mas quem é leão é o nosso Senhor, amado. O nosso Senhor não parece leão. Ele é o leão da tribo de Judá, diz a sua palavra. E o Senhor entregou os inimigos na mão de Judá, na mão do Senhor, na mão da sua igreja. E acharam Adoni-Bezeque, em Bezeque, no reduto do inimigo. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. E Adoni-Bezeque aqui não era pouca coisa não, tá, mano? Eu já preguei sobre Adoni-Bezeque. Pode buscar aí no canal aí, da mensagem. Adoni-Bezeque, Senhor do Medo. Que era o nome dele. Um Deus, um rei cruel, maligno, perverso, que cortava os polegares das mãos e dos pés. Eu preguei essa mensagem tremenda. Ele pegava os seus inimigos e ele cortava o dedo das mãos e dos pés. Vamos falar de obra, pé de caminhada. Satanás, ele quer acabar com a nossa caminhada e acabar com a obra que a gente executa para Deus, amado. Mas quando nós estamos unidos, nós vencemos o inimigo, amado. E foi isso que aconteceu aqui. Eles acharam Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque estava lá, escondidinho, malocado. E o povo achou ele lá. Aí o texto diz, versículo 6. E Adoni-Bezeque fugiu. Mas o perseguiram e o prenderam. E cortaram os polegares das mãos e dos pés. Ele tentou escapar. Não lembra um texto para você? Não lembra um texto para você? Que diz que Adoni-Bezeque fugiu? E o povo foi atrás dele, perseguiram e o prenderam? Não lembra um texto para você que diz assim? Sujeitai-vos, pois, a Deus, obediência. Resistiu o diabo e ele fugirá. Mas a igreja foi lá e perseguiu e prendeu e cortou o dedo da mão e o dedo do pé. Isso aqui ensina outra coisa. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Se a gente semear a obediência, a gente vai colher vitória. Agora, Adoni-Bezeque semeou a maldade, o medo, a covardia, a humilhação. Que a gente vai ver o que ele fazia aqui com os outros reis que ele pegava. O que ele fazia, como é que ele era covarde, cruel. É isso que o diabo quer fazer. Ele é perverso, maligno. Aqui, o versículo 7. Olha o que ele diz. Quando ele é preso, então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e ali morreu. Então, toda a maldade que Adoni-Bezeque fez, Deus retribuiu a ele. E falou: aquilo que você mais fazia, agora eu vou fazer com você. E assim ele morreu. Então ensina como a igreja deve caminhar. Não mais separada como tribo, mas unida como um povo. Em submissão e obediência à voz do Senhor. Seguindo os seus mandamentos com fidelidade e verdade, sinceridade, como disse a palavra. Que o Senhor seria conosco. E aí, amado, quando nós nos sujeitamos a Deus, Satanás, de fato, ele fugirá de nós. Pastor, como que eu resisto a Satanás e como que eu se sujeito a Deus? O contexto do texto de Tiago explica. A gente tem que pegar a Bíblia para explicar a própria Bíblia. Então, quando Tiago fala isso, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e fugirá de vós, tem um contexto antes e depois disso daí, que fala como que eu sujeito a Deus e como que eu resisto o diabo. Não é simplesmente: está amarrado, diabo, sai da minha casa. E ele vai: não sai nada, sou teu amigo, não sai nada, eu bebo contigo, rapaz. Eu faço esse jogo do tigrinho com você está com essa palhaçada agora? Agora está querendo me expulsar, está maluco? Quando você ganhou lá, você não fala, você deu glória a Deus e tudo. Que conversa é essa? Então como é que eu faço? Como é que eu me sujeito a Deus e como que eu resisto o diabo? Vamos ler Tiago? Vamos lá. Rapidinho, eu já vou entrar na minha conclusão. Tiago 4. Vou a partir do versículo 4. Uma outra voz aí. Pega a sua voz aí, meu pastor, sua voz bonita, veludada.
Pega aí Tiago 4, aí, versículo 4. A partir do 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Só um momento. Então, como que eu me sujeito a Deus dentro desse texto que você acabou de ler? Não tendo amizade. Com quem? Com o mundo. Com o mundo. A forma de eu dizer para Deus que eu me sujeito a Ele é não tendo amizade com o mundo. Não ameis o mundo, nem quem o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz que Deus é amor. A presença não está se eu sou amigo do mundo. Então, uma das formas de eu me sujeitar a Deus é não sendo amigo do mundo. Se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. É um fato. Continua, amado. Versículo número 6. Ou como diz a Escritura, lá em cima, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Versículo número 6. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Versículo 10, foi? 10, isso. Então, como que eu resisto ao diabo no contexto desse texto? Não tendo amizade com o mundo e fazendo mais o quê? Se achegando a Deus, me arrependendo. Foi o que ele disse aqui, ó. Aqui, ó, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Por que ele vai chegar? Porque você resistiu ao diabo. Você deixou de ter amizade com o mundo. Aí ele fala assim, ó. Limpai as mãos, pecadores, vós de mente dividida. O que ele quer dizer é o seguinte: não fica dividido entre o mundo e Deus, não. Não fica dividido se você entra para a igreja ou não. Não fica dividido se você assume um compromisso com Cristo ou não. Não fica pensando, será que é agora ou não? É agora! Aleluia! É já! De repente alguém que está ouvindo essa mensagem já ouviu milhões de mensagens, milhões de pregação, e o Espírito Santo te chamando: vem pecador, vem pecador, arrependa-se, arrependa-se. E ele fica com a mente dividida, mas e Deus está falando: deixa, abandona, eu transformarei a sua vida, eu transformarei o seu lamento em baile, a tristeza em alegria, eu te darei um novo nome. Não tenha mente dividida. Limpa a mão aqui deixa o pecado, purifica-se. Ele diz: senti as vossas misérias. É aquele arrependimento de humilhação, amado. É aquela pessoa que olha dentro de si, quando é colocado no crivo das Escrituras, e fala: eu sou um homem abominável, vil, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, Senhor, eu sou um miserável, eu lamento o homem monstro que eu fui, o marido abominável que eu fui, Deus, me perdoa. É onde ele está falando: converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará, glória. Aleluia. Quando alguém se entrega a Cristo, Deus levanta, Deus exalta. Aquela pessoa que chegou toda moída pelo diabo, fustigada pelo pecado, toda carcomida, cheia de tatuagem, bêbado, drogado, cracudo, todo moribundo, com semblante de morte. Mas quando ele se arrepende, quando ele se humilha, o Espírito Santo entra, vai tirando as mazelas, as toxinas, a mentira. Você vai vendo já a transformação. A pessoa corta o cabelo, faz a barba, coloca uma roupa, o vocabulário muda, começa a engordar, vai ficar bonito. Deus vai tratando, restaurando, e você vai e fala: é uma nova criatura, por dentro e por fora.
Que o nosso Deus é o Deus da vida, mano. Que quando entra, transforma. E quando entra, muda. E aí ele exalta. Aquela pessoa começa a andar de cabeça erguida, com dignidade, sem mentiras, falsidade, transparência, com a Bíblia debaixo do braço, com a família indo para a igreja. Ele não deve mais ninguém, ele não deve as pessoas, nem o diabo, nem o inferno. Agora a vida dele está na mão do Senhor. Aleluia. Deus exalta. Deus exalta. Agora o povo de Israel começa a obter novas conquistas. Igreja é tempo de conquista. É tempo de conquista. Conquista de quê, pastor? De carro, de casa? Está falando desse negócio? Não, eu estou falando de nomes escritos no livro da vida. É tempo da gente conquistar novas terras. É tempo da gente conquistar novas pessoas. É tempo de evangelizar, pregar, trazer almas para o reino de Deus. Orar. Orar por almas. Orar para que o Senhor envie até os ceifeiros, porque os campos estão termos, brancos, prontos para a colheita, mas poucos são os trabalhadores. Orai ao Senhor da seara, porque nós devemos, amados irmãos, se unir para isso, para novas conquistas, para tomar o território do inimigo, do adversário. Mas irmãos, eu digo por mim, eu me envergonho da Lagoa ser o que é. Um bairro cheio de igreja. Talvez deve ter 100 igrejas, sei lá quantas igrejas. E lá o tráfico está da maneira que está. Não era para estar. Eu me envergonho. Um bando de pastor tudo dividido, achando-se rei. Porque essa igreja é minha, eu sou dono dessa, eu sou dono daquela. Um reino dividido não subsiste. É por isso que Satanás está tripudiando aquele lugar. Porque se a igreja se unisse, se os pastores se unissem e falassem: vamos ganhar esse jovem para Jesus, vamos acabar com a boca de fogo, vamos tirar essa menina da prostituição, a igreja triunfaria, mano. Mas todo mundo querendo ser senhor feudal da sua terra e ser uma abominação aos olhos do Senhor. É por isso que a igreja não conquista. Conquista a estrutura, conquista a terra, conquista terreno, conquista a igreja que vale 1 milhão, 2, 3 milhões, som que vale 10, 15 milhões, ar-condicionado na estrutura que vale 60 mil, mas não tem o poder de Deus, não tem o levanta e anda, não consegue tirar a pessoa do lamaçal do pecado, amado. E Deus quer isso do seu povo, novas conquistas. O texto diz, versículo 8: os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém. Jerusalém aqui era Canaã. E tomando-a, mataram seus moradores a fio da espada e queimaram a cidade. Versículo 9: depois os filhos de Judá desceram para pelejar contra os cananeus, que habitavam na região montanhosa, no Negueb e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron, cujo nome era Querite Arba, e feriram Sessai, Amiã, Aimã e Talmai, e dali partiu contra os moradores de Zerbi, que outrora se chamava Querite Sefer. Ou seja, é tempo de novas conquistas. É tempo de atrair a presença de Deus. É tempo de ter intimidade com Deus. Oh glória! É tempo de vencer os inimigos de Deus. É tempo, amados irmãos, de união da igreja. É tempo de buscar o poder de Deus. É tempo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É tempo. É tempo. É isso que a igreja, que o Senhor quer da sua igreja. É isso que Ele queria do povo de Israel. É só isso. Isso é só a introdução. Depois nós vamos pegando cada juiz aqui e trazendo mensagens edificadoras, confrontadoras, que vai nos confrontar, que vai nos colocar nesse cenário aqui, onde é muito particular e peculiar a cada um de nós. Que nós possamos ser o povo forte que o Senhor diz que nós somos, amado. Esse povo de fato forte, aguerrido, que é sal, que é luz, que representa e ilumina as nações que estão em trevas.
É isso que Deus quer da sua igreja. Em nome de Jesus. Fique de pé comigo se você pode. Para a glória do Eterno. Vamos cantar aí no louvor. Para a glória do Eterno, pode ser? Só um. Celebrar o Senhor com alegria. Porque Ele nos tirou do Egito. E nos prometeu uma terra e Ele vai cumprir.